almas foram batizadas. Amém? Irmãos, a bênção do Espírito Santo já foi derramada. Amém? E um exemplo da bênção do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o poder, e do poder transformador que essa bênção do Espírito Santo traz, é a vida de Pedro, né? Pedro foi transformado pelo Espírito Santo. Aquele Pedro que negou ao Senhor, agora se mostra aqui um Pedro valente, assertivo, que enfrenta a multidão de judeus para questionar e para corrigir. E essa bênção provavelmente já também aconteceu ou está acontecendo na sua vida, na minha vida. Quantos aqui, como Pedro, foram transformados pelo Espírito Santo? Quantos aqui, como Pedro, receberam essa bênção e tiveram uma transformação de vida? Amém? Irmãos, no dia do Pentecostes, além dos discípulos, havia cerca de 120 pessoas. Sabe, eu tinha dificuldade. Você tem que ler a Bíblia e tem hora que você tem que deixar a sua imaginação fluir. Você tem que imaginar a cena, né? Eu achava antes que eles estavam tipo numa montanha, orando só eles, esperando o Pentecoste. Mas não, provavelmente eles estavam lá no templo, em alguma sala do templo. Então, tinha outras pessoas lá que não estavam orando e esperando o Pentecostes. Até mesmo porque estava havendo uma festa em Jerusalém, que falam que é a festa das primícias, festa do tabernáculo, mas estava havendo uma festa. Então, judeus de diversas regiões, né? Porque igual aqui o Brasil tem diversas regiões, certo? E embora nós falamos a língua portuguesa, lá eles falavam a língua, né, deles, mas existia muitos dialetos. E naquele momento tinham muitas pessoas em Jerusalém. E eles não estavam lá, esses 120 sozinhos, não. Tinham outras pessoas que estavam lá e que testemunharam a descida do Espírito Santo. Elas viram o Espírito Santo sendo manifestado na vida daqueles 120 que estavam ali em oração. Amém? Olha só, vamos ler do 1 ao 4. Fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Pentecostes quer dizer 50º dia. Amém? Então, o que acontece? Essa língua que eles falaram, o que quer dizer? É uma língua diferente da língua materna. Eles falaram uma língua que eles ainda não haviam aprendido. De forma que o que eles falavam, todos, até aqueles que eram de outra região, conseguiam entender. Amém? Então é isso, eles falaram uma língua que eles ainda não haviam aprendido, mas aqueles que escutavam na sua própria língua. Eles entendiam o que estava sendo falado. Olha, lê aí o versículo 11. Vamos ler o 10. Aqui, ó, o 9. Fala, espera aí. 8. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, ó, eles perguntando, como que a gente está ouvindo eles falarem? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Eles estavam perplexos porque todo mundo estava entendendo aquilo que estava sendo manifestado ali naquela noite. Então, irmãos, o que aconteceu? Eles acharam
que eles estavam bêbados. Olha aqui, eles continuam. O que isso quer dizer? 13, versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. E então, já revestido desse poder do Pentecostes, porque nós vamos ver, os apóstolos já tinham o Espírito Santo, mas eles ainda não tinham cheios, porque ter o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta em autoridade para pregar essa palavra. Amém? Então ele diz aí tudo isso que nós lemos. E nós vamos continuar agora, a partir do 16, a pregação dele. Olha o que ele disse. Mas o que está... Primeiro ele falou, olha, não é isso que está acontecendo. Esses homens não estão bêbados, versículo 15, como estão pensando. Porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Vamos ler a partir do 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh Senhor, nós invocamos o Teu nome, Pai, para que haja salvação na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, porque o Senhor é Deus de geração em geração. Salva a nossa geração e as próximas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa pregação de Pedro foi poderosa e ela continua sendo poderosa hoje. Porque a palavra de Deus é imutável, ela é eterna, passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela é inerrante, ela é infalível e a palavra de Deus não pode falhar e ela não vai falhar, amém? Esse Espírito Santo, irmãos, que foi prometido, ele foi derramado no Pentecostes. Irmãos, eu falo com uma igreja onde o Espírito Santo já foi derramado. Você tem liberdade para glorificar, para falar em línguas neste lugar. Porque o Senhor quer, nesta noite, vir com poder e glória sobre os filhos e as filhas dele que aqui estão, amém? Já foi derramado. Já está sobre nós, amém? As promessas se cumpriram e se cumprirão. E não é só para mim e para você. É para os seus filhos, é para os nossos filhos, é para toda a nossa casa. Amém? Irmãos, o mesmo Espírito, olha, entende o poder desse Espírito. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão, guiou ele no deserto e revestiu Jesus para salvar, para libertar. Vocês lembram que quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus pousou sobre ele através da pomba? Esse mesmo Espírito que capacitou, que proporcionou que Jesus libertasse, curasse, essa plenitude desse Espírito veio sobre os discípulos e está sobre a igreja. E o Espírito Santo veio para ficar com a igreja para sempre. É esse mesmo poder que estava sobre Jesus enquanto ele fazia, exercer seu ministério, está sobre a igreja, está sobre a minha vida e a sua vida. Nós temos que nos alegrar, irmãos, e tomar posse da bênção do Espírito Santo. E a primeira coisa que Pedro fez foi falar que eles não estavam bêbados, mas lembrar aqueles judeus dessa profecia que estava se cumprindo e que eles estavam cheios do Espírito Santo. Irmãos, o Pentecostes, ele foi audível, ele foi visível.
Todos que estavam lá, eles viram a línguas de fogo. Todos viram porque precisava ser dessa forma. Eles viram esse poder e essa glória. E o mesmo Espírito, ele continua sendo audível. E ele continua sendo público no nosso meio. O Espírito Santo é audível, é visível e ele age de forma pública no meio da igreja. Amém? Como um vento, ele veio no Pentecostes e como um vento, ele continua aqui, ó, no nosso meio. Como o vento é soberano, é livre, o Espírito sopra onde jamais poderíamos entrar. E ele sopra, e quando ele sopra, ninguém pode detê-lo. E ele vai nos lugares que a gente não imagina, porque o vento é livre, ele sopra para onde ele quer, ele é poderoso. Ninguém pode impedir o Espírito Santo de soprar na sua vida. Se ele sopra nos hospitais, ele sopra nas cadeias, ele sopra nas escolas, ele sopra dentro da sua casa, onde você não imagina, ele não vai chegar lá, ele chega, porque o Espírito Santo, ninguém pode segurar o poder dele. Amém? E do mesmo jeito, irmãos, que ele veio como línguas, hoje ele vem como línguas, ele traz revelação, ele traz profecia, ele traz cura, ele vem com dons maravilhosos sobre a igreja, hoje. Amém? Você quer receber as bênçãos do Espírito Santo? O Espírito Santo veio com fogo. E do mesmo jeito o Senhor continua batizando com fogo. Deus é fogo, a sua palavra é fogo. Ele faz os seus ministros labaredas de fogo. Jesus batizava com fogo. O Espírito Santo desceu em línguas como de fogo. E assim como o fogo ilumina, purifica, aquece e alastra, este fogo está aqui purificando, alastrando, fortalecendo, limpando a igreja. Amém? Esse fogo purifica os nossos corações. Deixa o fogo do Espírito purificar os nossos corações. Irmãos, hoje nós temos a plenitude do Espírito Santo. É o que eu falei, uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio dele. Olha lá o que diz Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Você tem que ter o Espírito Santo na sua vida. João 3:5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Olha, o Espírito Santo já estava sobre os discípulos. Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Ele falou lá em João 20:22, recebei o Espírito Santo. Mas eles precisavam ser cheios, e eles só foram cheios, só receberam a plenitude do Espírito no dia do Pentecostes. Você nessa noite, você tem o Espírito ou você é cheio dele? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você tem o Espírito ou você está cheio dele? Irmãos, sabe, às vezes eu me pergunto, mas Deus, se a gente é falho, se a gente ainda continua pecando, como o seu Espírito Santo pode habitar em nós? Porque o Espírito Santo entende que a nossa carne já está crucificada com Cristo. Aqueles que são filhos de Deus, eles recebem nova vida, eles se tornam nova criatura, e a nossa carne está crucificada com Cristo, então o Espírito Santo passa a habitar em nós. Todo cristão precisa ter o Espírito Santo, como está lá em Efésios 1:13-14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós estamos selados pelo Espírito Santo. E este selo nos guarda, nos protege e identifica que nós somos propriedade de Deus, que nós somos do Senhor. Amém? Só que a palavra também fala que nós temos que ser cheio dele. Olha lá Efésios 5:18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito.
É disso que nós devemos nos encher, irmãos. Não é deste mundo. Não é das coisas desse mundo. Olha, lá em Atos 2, no versículo 40, Pedro falou: salvem-se desta geração perversa. Nós que temos o selo do Espírito Santo, temos que nos buscar, nos encher com as coisas do Espírito e temos que nos salvar, nos afastar dessa geração perversa, porque lá não tem nada para nós, irmãos. Nós agora temos um selo do Espírito, nós nascemos do Espírito, nós nascemos de novo em Cristo e temos que viver para Cristo e não para as coisas desse mundo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, olha, Pedro continua a pregação. E aí no versículo 22, não vai dar tempo de eu ler, a gente vai avançar. Mas Pedro continua, e sabe, irmãos, Pedro, ele fala aqui, ó, no versículo 33, ele fala assim, ó, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Após Pedro receber a autoridade e poder do Espírito Santo, então ele vem com essa pregação poderosa. E sabe o que ele faz, irmãos? Ele coloca o dedo na ferida daquele povo. Ele vem chamar esse povo para o arrependimento. Porque não tem como viver a plenitude do Espírito se não tiver arrependimento. Pedro foi direto ao ponto e falou para os judeus: embora a cruz tivesse sido planejada por Deus desde a eternidade, vocês, judeus, são responsáveis por terem crucificado esse Jesus, que Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro confrontou eles para que eles tivessem convicção do pecado, para que fosse produzido neles, e vocês vão ver que foi produzido frutos de arrependimento para salvação e fé em Jesus. Amém? Eu vou ler um trecho aqui que eu achei muito lindo, olha só. Antes de falar sobre perdão, Pedro falou sobre culpa. Antes de falar sobre cura, ele revelou à multidão a sua doença. Antes de falar sobre redenção, Pedro falou sobre pecado. Antes de falar sobre salvação, mostrou para aquela multidão que eles estavam perdidos em seus pecados. Antes de pregar o evangelho, mostrou-lhes a lei. Não há salvação sem arrependimento. Irmãos, eu preguei quinta-feira que é impossível alguém entrar no reino dos céus sem passar pela porta do arrependimento. O que Pedro fala aí, ó, para eles no versículo 38, quando ele fala no 37? Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se. Irmãos, arrependam-se é o brado que sai da Bíblia, que sai da palavra. Esse brado saiu da boca de Jesus, esse brado saiu da boca de João Batista, esse brado saiu da boca dos apóstolos, e esse brado de arrependimento precisa continuar sendo pregado nos púlpitos, porque essa é a palavra de Deus e esse é o evangelho verdadeiro, aquele que chama a multidão ao arrependimento. Amém? Irmãos, o pecado não é apenas uma questão do que fazemos, mas é uma questão do que somos. Nós temos que entender isso. O homem não é pecador somente porque ele peca. Nós somos pecadores porque nós nascemos em pecado. Lá no Salmo 51, o Salmo de arrependimento de Davi, ele fala: porque minha mãe me concebeu em pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Sabe, irmãos, eu sei, porque isso também já aconteceu na minha vida. E muitas vezes o cristão, a gente tem dificuldade de se arrepender. Sabe, a gente fala assim: mas eu faço tudo certo. Eu sou casada, vivo a minha vida tranquila, eu não arrumo briga com ninguém, eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu sou fiel, eu leio a Bíblia, eu oro, eu cuido da minha casa, eu sou trabalhador. Não é verdade? Quantas vezes a gente pensa assim? Só que, irmãos,
nós temos que entender que nós temos sim do que nos arrepender. Nós não somos santos não, porque falou, olha, João lá em Apocalipse falou que não foi achado um justo para abrir o livro. Não tinha ninguém digno de abrir o livro do Cordeiro. Porque todos eram pecadores, então não tem ninguém aqui que não peca, que não tem do que se arrepender. E primeiro a gente tem que se arrepender da nossa falta de arrependimento. Primeira coisa que a gente precisa se arrepender é da nossa falta de arrependimento. Porque, irmão, se Jesus pagou um preço, é porque havia um preço para ser pago. Se ele morreu a minha morte, para eu viver a vida dele, é porque existe pecados em mim que eu preciso me arrepender. A cruz não é mentira, ele não foi lá à toa, ele pagou um alto preço, porque nós temos sim do que nos arrependermos. Olha lá o que Paulo diz em Romanos 7, 17 ao 19. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o bem querer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, eu se faço. Sabe o que Paulo estava dizendo? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Porque Paulo sabia reconhecer que ele era um pecador. Porque nossa mente, o nosso coração é enganoso. E o mesmo Paulo, lá em Coríntios, fala o quê para quando a gente vai tomar a ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que examinar o nosso coração. Amém? Porque nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Assim como Pedro chamou aqueles judeus para assumirem a responsabilidade deles, essa palavra nos chama essa noite para nós assumirmos a nossa responsabilidade e nós temos que nos arrepender aos pés da cruz. Amém? Com arrependimento e rendição a Cristo é que nós somos agraciados pela bênção do Espírito Santo e recebemos toda essa plenitude. Irmãos, tem que haver choro, tem que haver rendição para ter salvação, para ter libertação, para ter curas, para ter milagres, para ter transformação. Como eu falei quinta-feira, a salvação é uma obra completa na nossa vida. Cristo salva o nosso espírito e Ele também traz bênçãos para o nosso corpo. Ele traz cura, Ele traz libertação, mas para isso antes precisa haver a salvação que só Jesus salva. E tem que passar pela porta do arrependimento. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Vamos voltar ao versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que faremos, irmãos? Eu imagino eles com o coração despedaçado, pensando: nós crucificamos o Filho de Deus. E agora, o que nós vamos fazer? E Pedro disse: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Cristo Jesus. Batismo é uma ordem, igreja, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Agora olha a promessa, porque a promessa é para você, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Tem uma Bíblia lá em casa que traz a tradução literal, a mais perto do original. E fala que ao ouvir isso, aqui fala que o coração deles ficou comovido. Mas nessa Bíblia fala que o coração deles trespassou-lhes o coração, essa pregação. É isso que a palavra tem que fazer em nós, irmãos. Ela tem que despedaçar o nosso coração. Ela tem que trespassar o nosso coração. Amém? E Pedro, com autoridade, chamou eles ao arrependimento. E 3.000 pessoas foram batizadas. Amém, igreja? Quando há arrependimento, há festa no céu. E quando há arrependimento, irmãos, é sinal de que ali está havendo verdadeira transformação.
Não adianta batizar 10 mil, 5 mil, 3 mil em um dia se não tiver sido pregado arrependimento. Às vezes tem pessoas que estão sendo batizadas, isso a gente fala, irmãos, porque nós recebemos pessoas que testemunham isso, que vêm de outras denominações, não sabem nem por que foram batizadas, querem batizar de novo, não entendem, fala assim, mas eu acho que eu tenho que aceitar Jesus de novo. Eu acho que eu tenho que ser batizado de novo. Porque não foi pregado o arrependimento. Então não houve mudança de vida. A pessoa vai lá, pega um QR Code, entra numa fila e se batiza. Não teve pregação de arrependimento. Não teve pregação da palavra. Não teve salvação. Se não tiver arrependimento. Então, agora aqui não, esses cristãos foram batizados, se arrependeram e provavelmente foram salvos para a glória de Deus. Amém? Irmãos, aqui, isso. Então, primeiro o povo precisa se voltar para Deus de todo o coração. Com jejum, com o coração rasgado. E depois o Espírito Santo é derramado. Olha o que Pedro disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui esse Senhor que Pedro apontava era Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Jesus, com arrependimento, com o coração transpassado, será salvo. Amém? E ele falou que os irmãos tinham que ser batizados. Sabe por quê, irmãos? Naquela época, esses judeus, eles achavam que era só os gentios que tinham que receber o batismo. Quando Pedro falou para aqueles judeus que eles tinham que ser batizados, eles estavam ficando ofendidos com Pedro. Não, mas eu tenho que me batizar agora que eu aceitei a Cristo? Eu já sou judeu. Mas não. Pedro estava dizendo que todos tinham que ser batizados, não só os gentios. E por isso que nessa igreja, na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, as pessoas aceitam Jesus e elas são batizadas. Porque é uma ordem de Deus. Irmãos, vai ter batismo em março. Você que aceitou Jesus, que é salvo, você precisa ser batizado. Não espera 1 ano, 2 anos, 3 anos para se batizar. Para quê, irmãos? Aqui está na palavra. Arrependa-se e seja batizado. Se desse, a gente abria o tanque toda semana, né, pastor? Batizava toda semana. Porque é assim que tem que ser, irmãos. Aceitou Jesus, tem que ser batizado. Fala para a pessoa que está do seu lado. Aceitou Jesus, tem que ser batizado. Porque o batismo era público. E quando aquele judeu era batizado, ele estava publicamente declarando que agora ele é de Cristo. E por isso que é por imersão. Então, você aceitou Jesus, você não pode ter vergonha de se batizar. Mas você tem que tornar a sua fé pública, se batizando no nome do Senhor. Amém? E olha aqui, para encerrar. Ministério de Louvor, pode se preparar já para vir. Olha o que essa palavra diz, irmãos. Que promessa que tem aqui. Olha só. Ele diz aqui que essa promessa é para vocês e para os seus filhos. Amém? Ele está dizendo aqui que essa promessa, ele está dizendo, aquele que se arrepende vai ser salvo. Amém? Só que ele também está dizendo que receberá o dom do Espírito Santo. E ele fala que essa promessa é para você e para os seus filhos. Irmãos, os seus filhos irão viver essa bênção do Espírito Santo. Você consegue entender a grandeza disso? Deus é um Deus de família. Quem veio naquele culto da bênção geracional? Lembra que nós aprendemos? O nosso Deus é um Deus de família. Deus criou a família. Ele quer ser Deus de geração em geração. E Ele quer derramar as promessas de geração em geração. Então essa promessa é para a minha geração, para a sua geração e para as próximas gerações. Agora olha a nossa responsabilidade, irmãos. Nós não podemos falhar e recusar essa bênção.
Mas nós temos que viver essas bênçãos do Espírito Santo para que os nossos filhos vivam essas bênçãos. Você entende isso? Você entende a nossa responsabilidade? Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Vai tomando posse. Tem labareda de fogo aqui? Essa igreja é pentecostal. Então você vai tomando posse e vai glorificando a Deus. Olha só, irmãos. Quando somos cheios do Espírito Santo, recebemos muitas bênçãos. Ele nos torna homens e mulheres de boa reputação e cheios de sabedoria, fé, graça e poder. Isso está lá em Atos 6. Aqueles que são cheios com o Espírito recebem o poder de falar e desta forma compartilhar um com os outros as bênçãos em um nível espiritual. Cantar alegremente louvores ao Senhor, agradecer por todas as coisas e sujeitar-se uns aos outros em reverência a Cristo, como está lá em Efésios 5. Eles possuem o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, e demonstram as manifestações do Espírito por meio do conhecimento, da sabedoria e do poder espiritual. Isso está sobre nós, igreja, já foi derramado, você está entendendo? Tudo isso que eu estou falando aqui já foi derramado. Quem é cheio do Espírito Santo recebe vida, pois Ele é o autor da vida, como está em João 3. Recebe consolo, pois Ele é o Consolador, como está lá em João 14. O Espírito Santo convence. Ele dá acesso ao Pai. O Espírito Santo frutifica. O Espírito Santo concede ousadia para testificar. O Espírito Santo dá vida ao nosso corpo. Ele derrama amor em nossos corações. Ele ensina. Ele flui do nosso coração. O Espírito Santo expulsa demônio. Ele liberta e você está liberto porque o poder do Espírito Santo já está sobre você, sobre a sua família, porque essa bênção é geracional e nenhum mal vai chegar à sua casa porque a cobertura do Espírito está sobre você e sobre a sua casa. Em nome de Jesus, vai dando glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele guia, Lucas 4:1. Ele inspira, 2 Timóteo 3,16. O Espírito Santo intercede por nós, como está lá em Romanos 8. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo justifica, perscruta, prediz, revela, santifica e testifica. Essas são as bênçãos do Espírito Santo, igreja. Fica de pé.